Ora bem, eu quero nesta manhã continuar a falar de um assunto que tenho falado várias vezes, mas estejam descansados. Já vi aí algumas caras menos simpáticas. Não. Vou falar de algo que já falei em tempos, mas que não é sobre este mundo não é para crentes. Isso já falei bastante. É um assunto que continua a preocupar-me e que é importante, mas temos de ganhar convicções baseadas na Palavra de Deus e não enverdar pelo curso deste mundo, mesmo que nos seja difícil, mesmo que haja consequências para nós. Mas eu vou falar de um outro assunto que falei já há alguns tempos, assim, de uma forma esporádica. Falei sobre más companhias. Não sei se recordam ter falado de Ló, que devido às más companhias, e daí o versículo que li há pouco, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais uns juntos igual com os infiéis. E a Palavra de Deus também nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E com base nessa verdade, que é uma verdade, podemos dizer, transversal ao longo dos períodos da história bíblica, das várias dispensações, há certos princípios que se mantêm, e nós aliarmos aos descrentes ou a pessoas que não são uma boa influência pode causar graves danos no nosso testemunho, na nossa vida, na nossa conduta neste mundo e até para os nossos filhos. Nós vamos ver um exemplo em como isso aconteceu de uma forma clara. Temos estado a ver também, nas 2 últimas semanas, com o nosso irmão Duarte, vimos sobre quem? Sobre Sansão. É um caso claro disso. Más companhias e as consequências que houve para ele por causa das más pessoas com as quais ele se envolveu. Vimos o facto da nação de Israel se ter aliado aos moabitas, casaram com mulheres estranhas, os problemas que ali houve e muitos outros. O último de quem eu falei foi Amon, o filho de Davi, que tinha um amigo que era muito sagaz, que era muito espertalhão, e que o aconselhou a cometer incesto com a própria irmã. Cometer incesto, ter relações sexuais com a sua irmã. E foi uma má companhia que, no fim, qual foi a consequência para este Amon, filho de Davi? Ele acabou o quê? Acabou morto. O irmão, porque ele violou a irmã, Tamar, e depois o irmão Absalão, de vingança, matou. E depois, até daí, resultou uma certa animosidade, uma certa inimizade com Davi, e depois ele até acabou por se revoltar contra o próprio pai. Um caso que viria a seguir, bastante interessante, seria o de Roboão. Roboão, filho de Salomão, mas nós, na escola dominical, já há alguns meses, o nosso irmão Duarte também falou bastante desse caso, daquele jovem que, em vez de buscar o conselho de pessoas idóneas, pessoas capazes de aconselhar numa situação muito importante, estava em causa o destino do reino de Israel, ele, em vez de seguir o conselho dos mais velhos, dos conselheiros do seu pai Salomão, foi atrás dos conselhos dos jovens que tinham crescido com ele, e vemos que, de facto, houve aí bastantes danos. Quero falar do bisneto de Roboão. Bisneto? Sim. Quem era o bisneto de Roboão? Temos Davi, Salomão, Roboão, Abião, Asa e Josafá. Josafá foi um bom rei. Nós temos a sua história. Vou tentar pôr aqui, a ver se isto não cai. E nós vemos como Josafá, que foi um bom rei, amava o Senhor, é daqueles que a Bíblia diz que andou nos caminhos do Senhor, tal como Davi, seu pai, mas ele teve um problema, que deu-se demasiado bem com quem? Com o rei? Está ali? O rei Acabe. O rei Acabe, que foi o pior rei possivelmente o pior rei que a Bíblia fala. Porquê? Porque o rei Acabe também, o rei Acabe, que não era crente, não era uma pessoa temente a Deus, foi casar com a Jezabel, que
perverteu por completo o seu pensamento, levou a nação de Israel atrás da adoração ao Deus Baal, e Josafá foi meter-se com esta gente. Completamente errado. E porquê é que eu acho que ele terá feito isto? Nós lemos a história de Josafá. Não fala muito de Josafá em... Algumas línguas terão um nome escrito de maneira diferente. Alguns têm um T no fim, outras têm um E, Josafá. Então, nós lemos a história dele no segundo livro das Crónicas. E a história dele começa no capítulo 17 do segundo livro das Crónicas. Porque no livro de Reis fala principalmente de Acabe. Acabe fala muito no livro de Reis, fala de Elias. Estamos a falar dessa altura. O que é que terá acontecido? O seu pai, Asa, deu-se muito mal com o rei de Israel. Na altura, os reis de Israel foram vários. E houve, a dada altura, o rei Baasa, com quem eles tiveram guerra. E depois o próprio rei Asa, que também foi um bom rei, mas teve um mau fim, por causa da guerra com o rei de Israel, ele fez uma aliança com o rei da Síria. Lá está, também uma má companhia, uma má aliança. E possivelmente o Josafá, não querendo imitar o seu pai nas guerras que teve com Israel, pensou, eu não quero guerra. Vou fazer uma aliança. Vou aliar-me ao rei Acabe. E isto trouxe consequências gravíssimas. Houve uma dada altura, se nós vemos aqui em segundo livro das Crónicas 17, Josafá, seu filho de Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E versículo 3, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baal. Ou seja, vemos aqui o cuidado que ele teve em instruir o seu povo, em continuar o bom trabalho que o seu pai tinha feito. Possivelmente no final do reinado do rei Asa, as coisas não terão corrido muito bem, porque se andarem um bocadinho para trás, o rei Asa, como eu disse, fez uma aliança com o rei da Síria, por causa do rei de Israel, e houve um profeta que o veio repreender, e o Asa, em vez de se arrepender, mandou prender, e diz a Bíblia que no final da sua vida ele sofreu de que parte do corpo? Teve uma doença onde? Alguém se lembra? Teve uma doença? O Asa. Nos pés. E diz a Bíblia que ele não buscou ao Senhor, mas buscou apenas os médicos. Ou seja, foi um final... não foi mais desejável para um crente. Mas o rei Josafá retomou os primeiros caminhos do seu pai, Asa, mas teve algumas vitórias sobre os seus inimigos, vemos no capítulo 20. No capítulo 1. Não, no capítulo 20 não, desculpa. No capítulo 17 vemos... Isso foi depois. Eu avancei duas páginas. No capítulo 18 é que começam a ver os problemas. Capítulo 2 do livro das Crónicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Começou a ter uma vida boa, riquezas e glória em abundância, e não guardou o seu coração e cometeu aqui um erro grave. Aparentou-se com Acabe. Como é que ele se aparentou com Acabe? Alguém consegue ver ali para aquela árvore genealógica como é que ele se aparentou com Acabe? Josafá teve um filho, Jorão, e casou, ou permitiu o seu casamento, com Atália. Atália, que era filha de Jezabel e de Acabe. Atália que alguns lembrarão da história de quem? Mais à frente. Da história de Joás. Foi aquela que matou a família toda porque queria ser rainha. Vamos ver isso depois. Então, a Jezabel e o Acabe tiveram uma filha que se chamava Atália. E o Josafá
querendo uma aliança, querendo possivelmente até voltar a unir o reino de Judá e o reino de Israel, estavam separados, casou os dois. Vamos aqui tentar, pelo menos, haver paz. E eles até se deram bem. Deram-se bem, mas entre eles, mas as consequências foram graves para a nação de Judá. Casaram então os dois, diz aqui que se aparentou. Versículo 3. Versículo 2. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o seu povo vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, ou seja, a subir à guerra. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Só sobre o casamento de Atália e Jurão, os pais, não vou advogar que devem ser os pais a escolher as mulheres para os filhos, ou os maridos para as filhas. Mas há alguns princípios que devemos passar aos nossos filhos sobre quem devem escolher, que características devem procurar numa mulher ou num homem. E buscar para o seu filho, Josafá é um homem temente a Deus, e vai buscar para o seu filho a pior pessoa, possivelmente a pior pessoa à face da terra. Não deveria haver pior do que isto. Completamente ao contrário do conselho que Manoá e a sua mulher deram a Sansão. O que é que eles disseram a Sansão quando Sansão chegou a casa e disse: eu quero casar com aquela mulher porque é bonita, ela é agradável aos meus olhos? O que é que eles disseram? Não há porventura nas filhas de Israel mulher para ti? Isso é bonita. Se é uma questão de ser bonita, devia haver certamente em Israel muitas mulheres bonitas, mas ele quis ir buscar aquela. E eles deram um bom conselho, mas ele não quis saber e quis seguir o seu coração. Aqui o Josafá fez completamente errado. Arranjou uma mulher que foi uma desgraça, porque era filha de quem era, e fez com que, se nós vamos ver depois, o Giorão foi um homem que não foi nem de perto nem de longe um bom rei. Então, eles foram à guerra. E o que é que o Acabe pediu a Josafá: subirás tu comigo, basicamente. Ajudas-me na batalha que eu vou travar contra o exército da Síria. Eu poderia ter dito: sim, eu vou. E isso já era mau que chegue. Aliar-se a um homem ímpio numa guerra já era mau que chegue. Mas ele foi mais longe. O que é que ele diz? Como tu és, serei eu. E o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Isto é completamente diferente daquilo que Ruth... assim, as palavras são as mesmas. Mas o que é que Ruth disse a Noemi? Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. É diferente. É alguém que não era da nação de Israel a querer ser como alguém da nação de Israel. Ou seja, eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero seguir os preceitos de Deus. Agora, é este homem que é crente a dizer a um descrente: eu vou ser como tu. A baixar o nível. A rebaixar-se ao nível de alguém que não tinha comunhão com Deus. E depois o que é que acontece? A seguir, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço a palavra do Senhor. Ou seja, só da parte de Josafá, de um crente, é que havia a predisposição de perguntar a Deus qual seria o melhor caminho a tomar. Simão, queres dizer alguma coisa? Estão à vontade, estão à vontade. Porque às vezes pode haver algum pensamento interessante que queiram partilhar. Da parte de Acabe, nós não vamos ler a história toda, mas da parte de Acabe não havia grande vontade de consultar a voz do Senhor. Ele quis consultar, sim, a voz de quem? Dos profetas de Baal. Então, vemos aqui no versículo 5. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens,
E disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? Eles disseram: só porque Deus a dará na mão do rei. E depois, continuando, disse porém Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? E ele depois diz: há um, só que ele só fala mal de mim, que é o Micaías. E ele veio e depois acabou por lhe dizer, este profeta disse: tu vais morrer na batalha. E de facto acabou por morrer, o rei Acabe acabou por morrer nesta batalha de Ramote de Gileade. Mas o mal já estava feito. O mal já estava feito porque ele já se tinha aparentado com Acabe, com um homem ímpio, já tinha ido à guerra com ele, e não só tinha ido à guerra com ele, tinha-se identificado completamente com ele. E nós podemos fazê-lo também. Nós, se quisermos, no nosso dia-a-dia, na nossa conduta, quando nós estamos aqui na igreja, pode ser fácil e até tentador viver como os outros, igualzinho aos outros. Ir aos mesmos sítios que os outros vão, ter os mesmos costumes que os outros têm. E não podemos não afirmá-lo, mas viver desta forma. Eu serei como tu. E o meu povo será como o teu povo. Ou seja, as pessoas com quem nós convivemos vai ser igual às dos descrentes. Atenção, não estou a dizer que durante a semana nem perto dos descrentes podemos andar. O apóstolo Paulo fala-nos sobre isso. Como é que ele diz? Não vos associeis com os... Eu agora não tenho essa passagem, se alguém encontrar... para não nos associarmos com aquele que se dizendo irmão, for beberrão, for uma série de coisas. Não com os deste mundo, porque senão se necessário seria sair deste mundo. Claro que nós, no nosso dia-a-dia, vamos ter de conviver com eles, mas traçar claramente a linha que separa a conduta deles da nossa. Encontraste? Primeiro ou segunda? Primeiro 5:10. Como? Não virei. Sim. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário ser do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. O tal, nem ainda comais. Okay? Ou seja, com os descrentes, temos de conviver com eles, mas não viver como eles. São coisas diferentes. Mas aqui o Josafá foi muito além disso. Foi ao ponto de dizer: eu serei como tu, e o teu povo será como o meu povo. Cuidado. É muito grave. Então, o rei Acabe morre. E quem é que vai para o trono? Vai seu filho Acasias. Vai seu filho Acasias. E falta aqui um esquecido. Há aqui alguns nomes repetidos, mas também eu creio que há uma explicação para isso. O seu filho Acasias sobe ao trono, mas isso nós lemos melhor no segundo livro de Reis. É logo no início do segundo livro de Reis. O primeiro livro de Reis acaba com a morte de Acabe. O primeiro livro de Reis acaba com a morte de Acabe. E o segundo começa com... Podemos ler só aqui rapidamente o final do primeiro livro de Reis. Versículo 51. O último capítulo, primeiro livro dos Reis, 22, 51. E Josafá dormiu com os seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar Israel, serviu a Baal, se inclinou diante dele, indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme tudo que ele seu pai. Então, Acabe morre, e alguns anos depois, morre também Josafá.
e sobem ao trono, no reino do norte de Israel, o rei Acasias. E no reino do sul, o Jeorão. E eles tinham um grau de parentesco. O que é que eles eram ao outro? Vamos lá pensar um bocadinho. O que é que eles eram ao outro? Eram primos. Eram primos. Eram primos? Não, o Acasias e o Jeorão. Não eram cunhados. Desculpem, cunhados. Cunhados. Primos são os outros. Primos são os filhos é que vão ser primos. Os filhos é que vão ser, desculpem. São cunhados. E tanto um como o outro são maus. Diz. Sim, mas os nomes repetem-se. Mas são mesmo? Não são mesmo. Não, então antes que me esqueça disso. O que é que eu acho sobre isto? É de tal forma, aquilo que eles estavam-se muito bem. O que é estranho, não é? Um reino que era suposto ser o reino de Judá, que era daqueles de quem nós esperamos que sirvam ao Senhor, e o reino de Israel, que não tem nada, não quer nada com Deus, que era com Baal. E todos andavam-se bem uns com os outros. Isto é muito estranho. Como é que é possível eu dar-me demasiado bem com alguém que não quer saber de Deus para nada? É muito estranho. Convenhamos. Mas eles davam-se super bem. Então Acasias começa a reinar e depois teve um acidente, caiu numa certa altura e ficou doente. Lembramos disso. E mais tarde, o que é que acontece? Este Acasias reina, o rei Jeorão reina também, e o rei Jeorão, quando começa a reinar, o que é que acontece? Ele mata os irmãos todos. Ou quase todos. Mata-os quase todos. E por influência de quem? Quem é que será que influenciou este Jeorão, filho de Josafá, para matar os irmãos todos? A mulher. Tal como a Bíblia fala sobre Jezabel. Acabe que era influenciado negativamente pela sua mulher Jezabel, aqui este Jeorão foi fazer exatamente a mesma coisa. Não era certamente por influência do seu pai, daquilo que tinha aprendido com o seu pai, porque isso era uma prática que antes nunca tinha sido vista. De matar. Tínhamos visto o caso de Absalão, que matou o seu irmão. Mas não era uma prática comum. Em alguns reinos ímpios, era bastante comum alguém, quando subia ao trono, matava os irmãos, alguns até matavam os filhos. Não é? O rei Herodes conta-se que matou vários filhos. Estava sempre com aquela coisa com aquela ideia de que algum dos filhos o ia matar para subir ao trono. E havia isso. Mas no reino de Judá, uma coisa destas, nós lemos. Vamos agora à segunda do livro das Crônicas, outra vez, 21. Segundo livro das Crônicas, 21. E subindo Jeorão, 21, versículo 4. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos, era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha um filho de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, matou os seus irmãos todos. Mas teve um filho. Que era Acasias. E este filho de Acasias, depois também acaba morto. Diz. Foi a Dália que influenciou o Sim. Diz aqui, no versículo 4, não diz aqui que era a Dália, mas era. Está bem? Como? Onde é que diz que é a Dália? Não, foi ela que influenciou. Estou eu a compreender. Porque ele era um homem, é filho de um homem de Deus. Mas diz aqui no versículo 6, andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Eu digo que terá sido ela influenciada, porque ela depois fez isso também.
ela mais tarde, Pedro, ela mais tarde faz isso também. Não sei se ajuda a tua dúvida. Ajuda mesmo a tua dúvida? Ok. Então ele matou os filhos, teve Ocasias. Anos mais tarde, Deus tinha prometido que ia destruir a descendência de Acabe. Toda. E há um dos soldados, um dos maiorais do exército de Acabe, que é o Jeú, ele vai e mata tudo. Mata, inclusive, o Jorão, este Jorão, e o Acasias. Acaba com aquela gente toda. E depois sobe o reino. E mata então o Jorão e o Acasias, estes sim eram primos. Ok? Mata. E depois de ele matar essa gente toda, sobe ao reino de Israel, mas o reino de Judá fica como? Como este Acasias aqui, o filho de Atália de Jorão morre, o que acontece ao trono de Judá? Fica livre. E quem é que sobe ao trono? Atália, que ainda era viva. Okay. Atália ainda era viva e vai e mata toda a gente. Só que toda a gente da família real. Mas uma irmã deste Acasias, de Judá, o que é que ela faz? Esconde, com a ajuda do sacerdote Joiada, esconde quem? Um menino que começou a reinar muito cedo, o Joás. Aparece ali o Joás assim, já muito pequenino. E depois ela acaba morta quando descobre que houve ali aquela traição, aparece no templo e ela acaba morta, e aí a semente de Acabe e de Jezabel é exterminada definitivamente do reino de Israel. Já tinha sido, e agora do reino de Judá. Estou a ver como uma aliança que parecia ter uma boa intenção. Talvez o Josafá até pensasse: eu vou influenciar positivamente o Acabe. Vou até casar o meu filho com a filha dele e vamos ver se os nossos dois reinos passam a dar-se melhor e aproveito. Não, foi tudo uma desgraça. A quantidade de pessoas que morreram da família de Josafá, os seus netos foram muitos deles foram mortos. Sim, os seus filhos também. Não é? O Jorão matou os seus irmãos. E depois a Atália matou tudo o que havia ainda de sangue real, pensava ela, e escapou o Joás. Queria só fazer mais um pensamento, depois gostava de pegar vocês se há algumas considerações. Há aqui uns nomes repetidos, não há? O que é que está a ver? O Acasias, Jorão. De Herodes também havia muitos nomes repetidos, sim, é verdade. Mas o que é que acham que aconteceu? Estou a supor. Eu sei que há uma certa prática que é comum na nossa sociedade, que é o dos padrinhos. Não é? Os padrinhos, alguém que dá o seu nome a um afilhado. Não é? Eu ponho-me a pensar que o Acasias era tal, davam-se tão bem aquelas famílias, uma família de ímpios em Israel e uma família que também já se tinha tornado ímpia em Judá, um povo de quem se esperava melhor, não é? A dada altura até aparece um versículo: ainda havia coisas boas em Judá. E o Senhor diz aqui também, segundo Crónicas 21:7, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, a intenção ao conselho que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Estas duas famílias, que não deviam ter nada a ver uma com a outra, estavam de tal forma aparentadas que até o tio dava o nome ao sobrinho, o tio Acasias dava o nome ao sobrinho Acasias, e o Jorão dava o nome ao seu sobrinho Jorão. Terrível esta afinidade em demasia entre crentes, entre descrentes e descrentes, infelizmente.
temos de dizer. E reparem que naquele versículo ainda há um bocadinho, Deus tinha prometido que ia deixar uma lâmpada, não era? Em Judá, por amor de Davi. E esta Atália, esta companheira que Josafá arranjou para o seu filho, quase que, se não fosse a intervenção de Deus e a promessa de Deus, ela tinha acabado com a descendência real de Davi. Terrível o mal que se pode fazer quando nos aliamos a quem não devemos. Aqui eu não sei se algum dia o Jurão terá dito a mulher que me deste por companheira, não é? Se o Adão se podia queixar, não devia, mas queixou-se, não é? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Este Jurão poderia dizer: ó pai, a mulher que me deste por companheira. Esta Atália de facto fez coisas terríveis. E sabe o que é que acontece a um homem como Jurão? Jurão é conhecido na Bíblia por ser um mau rei, ter sido mal influenciado por uma má decisão do seu pai. O que é que diz no final da sua vida? Sabe o que é que diz? Foi-se sem deixar saudades. Ou seja, uma pessoa que, olha, foi-se, olha, e não... Quando lá chegares, não dá saudades que não deixas cá, não é? Terrível. Estas lições são importantes para nós. Claro que Deus agia com a nação de Israel de uma maneira e com a nação de Judá de uma maneira completamente diferente da que lida hoje, mas há certos princípios que nos convém atentar. Não nos unirmos juntos igual com os infiéis. E aqui não só estão a falar de casamento, aqui foi particularmente o Josafá proporcionou que o Jurão se unisse a um jugo desigual, e que arruinou a sua vida, arruinou o seu reino durante longas décadas. Um reinado de terror mesmo. Foi a ver o terror que era esta mulher a reinar sozinha sobre Judá. Trouxe problemas para a nação, para a sua família, e temos de atentar para estas lições. Algum pensamento queiram dar sobre Josafá? Se conheciam esta história, mais ou menos? Se conheciam esta árvore genealógica que eu tentei fazer aqui, que até me confundi todo, pensava que eles eram primos, mas não. O Jurão e o Ocasias é que eram primos um do outro. E se não tiverem mais nada a dizer, ficamos por aqui então. E ficamos com estas alertas de uma família que foi destruída, uma nação que quase foi destruída, uma linhagem real que quase foi destruída por causa de alguém que não atentou para este princípio bíblico de que não deve haver comunhão, não deve haver consenso, concórdia, sociedade, jugo entre fiéis e infiéis. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.